E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Então vamos lá. Quarto dia do desafio 30 dias, Tape Reading. Agora a gente vai começar a falar das ferramentas que são usadas nas plataformas, né? Para poder fazer a leitura do fluxo, né? E poder fazer as entradas, as operações de compra e venda. Eu vou apresentar as ferramentas baseado na plataforma que eu utilizo, que é a Profit Pro. Poder fazer as operações, né, dentro do mercado financeiro. As corretoras, elas oferecem as plataformas, né? Tem algumas que têm plataformas proprietárias e tem as plataformas de mercado, sendo uma delas a Profit, existe a Trade, existe a MetaTrader, né, entre outras. A que eu utilizo é a Profit Pro, então é em cima dela que eu vou mostrar. E eu vou ver se eu consigo fazer depois vídeos relacionados às ferramentas em alguma outra plataforma, tá? Esse tipo de ferramentas de leitura de fluxo, né? Elas não têm em todas as plataformas, mas a Profit Pro tem e é a que eu utilizo, né? E até onde eu sei, é a mais para tape reading é a mais utilizada no mercado, o pessoal usa bastante o Profit Pro. Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui primeiro como é que está a minha configuração, né? O meu setup do Profit. Aqui eu estou mostrando, ele está cortando do lado esquerdo porque tá no monitor, que está aqui em cima, um monitor de 25 polegadas ultra wide. Então ele não cabe na tela total, né? Aqui na tela para apresentação do vídeo. Mas tudo bem, porque o que vai importar para a gente hoje é só o que está aqui do lado direito, que é o Superdom. E aí a cada vídeo que eu for fazendo, eu vou falando de cada um desses blocos, indo aqui da direita para a esquerda, tá? Porque o intuito é que para cada uma dessas ferramentas eu explique a função, né, quais são as informações que você extrai dessas ferramentas, né? E vocês possam, em algum momento que tiver se deparar com essas ferramentas e alguém estiver fazendo a leitura de fluxo ou fazendo alguma leitura de mercado, vocês vão ter a capacidade de saber o que está acontecendo, né? Então essa é a ideia. Cada ferramenta dessa, ela tem uma pancada de configuração e uma pancada de possibilidade de informações que ele pode extrair, fazer filtros, pintar para destacar melhor e tal. Eu vou mostrar da forma que eu estou usando, então as configurações que tiverem sido feitas eu vou mostrar para cada uma delas, mas do que eu estou usando. Eu não vou falar de todas as possibilidades, né, que cada uma dessas ferramentas tem, porque senão ia ficar muito longo, tá bom? Hoje eu vou falar especificamente do Superdom. Só para complementar aqui, vou mostrar o final da tela aqui do lado esquerdo, né? Então depois desses Times in Trades tem aqui os dois gráficos, né? Então eu mantenho o gráfico do dólar e o gráfico do índice, tá bom? Então esse é a configuração que está no meu monitor de 25. Eu vou mostrar o Superdom, eu já vou mostrar ele isoladamente, mas só para explicar. Como eu estou gravando fora do horário de pregão, todas essas barrinhas que estão aqui amarelinhas é que ele está indicando que está sendo feito um replay do mercado. Nem todas, isso também é uma coisa importante, nem todas as plataformas têm a possibilidade de você fazer o replay do mercado. A Profit Pro, ela tem essa possibilidade. Você diz qual é o ativo que você quer operar no replay, você diz qual é a data que você quer puxar as informações, né, os dados do que ocorreu naquele dia, e aí você baixa e quando você starta o replay, ele começa desde o início do pregão até o final, fazendo tique a tique, como se estivesse operando na data que você escolheu, tá bom? E você consegue fazer as operações de compra e venda normalmente. Então vamos lá. Eu vou startar aqui, né? Vou dar o play. Aqui ele já está no horário de 9h30, né? Eu já dei o início do pregão, já para ele começar a correr o preço. Só que antes de startar, vamos já passar aqui, ó. Eu vou deixar aqui só a tela com o Superdom, né? Que é o que a gente vai focar hoje na explicação. E eu vou deixar duas versões aqui. Essa que está no centro da tela é ele completo, né? Desde onde ele mostra qual é o ativo
que está rolando nele, até a parte de baixo que é o Chart Trading, que é onde você tem a opção de comprar e vender a mercado, né? Ou seja, no preço atual do mercado. Vou falar um pouco mais disso no decorrer. E caso fique difícil de ver todas as informações, eu deixei aqui do lado direito só a informação do preço, mesmo o centro da ferramenta aqui, para poder ver as informações principais, que é o preço e as compras e vendas, tá bom? Então eu vou startar, vou dar o start aqui no replay, né, para ele dar o play, para ele continuar, né? Então vamos lá. Então, para que a gente usa o Superdom ou o Book de Ofertas? A gente usa ele tanto para ver a quantidade de compras e vendas que estão sendo colocadas num determinado preço, né? E com isso, como ele mostra aqui nessa ferramenta eles agrupados, né? Ou seja, ele diz a quantidade de contratos que estão no preço para serem ou comprados ou vendidos, você tem ideia da pressão que está sendo feita em um determinado preço. Se tem muito contrato em cima de um preço, significa que existe um interesse, algum interesse em cima daquele valor, seja um interesse para que o preço, para que o mercado vá até aquele preço ou para que ele não passe daquele preço, tá? Mas aí já vai estar falando de estratégias que não é o foco. Que o foco é a gente entender que informações a gente consegue extrair aqui do Superdom. Então, beleza. Aqui na parte central do Superdom, ele está mostrando o preço atual, né, o que está andando aqui, ele está mostrando o preço atual do dólar no mercado. E a parte que está aqui mais escura, ele está mostrando, ele está dando destaque aonde foi a máxima do mercado, nesse caso aqui no 4936, até esse horário, e aonde foi a mínima do mercado. Então, no 4922 foi a mínima que o mercado foi. Então, foi vendido até chegar no 4922 e foi comprado até chegar no 4936, tá? Esses tracinhos coloridos são informações adicionais que aparecem aqui no Superdom para a gente ver. Então, por exemplo, aqui é o preço da VWAP. É um indicador, eu não vou explicar para que serve, exatamente o que ele é, mas é um indicador que é muito usado no mercado e que ele aparece aqui para indicar em que preço que está essa VWAP. Eu posso num outro vídeo falar sobre indicadores. O verdinho aqui ele está demonstrando aonde foi o preço da abertura do mercado, tá? Então quanto estava o dólar no momento da abertura do pregão. Então é o 49,2950 foi o preço de abertura. E o 4936 é o preço de ajuste, além da máxima, tá vendo? O preço de máxima, e aqui vai mostrar o preço mínimo do momento nesse dia, ele tem o valor de ajuste, porque você tem um fechamento do pregão, né, do pregão do dia anterior, e depois do leilão há um ajuste no valor, né, após o leilão. Então tá bom. Então aqui o meio é onde ele está correndo no preço no dia, a parte em cinza são os próximos níveis de preço que ele pode chegar, então à medida que ele vai subindo ou descendo, passando das máximas e mínimas, ele vai abrindo essa parte mais escura, mas ele vai sempre tentando, a gente deixa configurado para ele sempre vai centralizar a região onde o preço está, né, para ficar mais fácil a visualização. Como está aqui na coluna, quantidade de compra e do lado de cá, quantidade de venda, significa que aqui é a quantidade de ordens que estão sendo negociadas no preço, né, ou que serão negociadas no preço, porque aqui embaixo o preço não chegou, mas já tem lá. Então, tem 1.210 ordens de compra aqui, que é a soma das ordens que todos os players colocaram, né, nesse nível de preço. Então o cara foi lá e ele disse, olha, no 4925 eu quero comprar X contratos, a soma total, e vai mudando, porque às vezes a pessoa coloca no preço, ela tira, ou ela põe em outro local, ou ela simplesmente tira fora, ela fala, não quero mais comprar nesse preço, quero esperar para ver o que vai acontecer, ou ela puxa mais para baixo, por exemplo, não, aqui pode ser que ele vá mais para baixo, então eu vou comprar aqui para baixo, e assim por diante. Do lado direito é o da compra, perdão, da venda, e é exatamente a mesma coisa, é a quantidade de ordens. Então, por exemplo, a gente vê aqui, ó, a soma é legal porque você consegue ver a pressão que o pessoal está dando em cada nível de preço. Ó, na máxima do dia, que é o 4936, tem mais contratos do que nos outros níveis de preço.
Inicialmente, o que isso quer dizer? O pessoal que está vendendo, os players que estão vendendo, que são os corretores dos bancos, mais a junção de todos os CPFs que estão operando, né, o pessoal que já opera maior, faz o mercado andar, eles nesse momento estão demonstrando que eles não querem que passe desse preço. Eles querem que eles estão achando que está caro e que acima de 4.936 está muito caro. Então a gente vê que tem aqui 2.000 contratos, né, do cheio. Não, perdão, aqui é o WG, é o mini. São 2.000 contratos do mini dólar, né, que é o WDO, que o pessoal está querendo vender aqui nesse nível de preço de forma bem simplificada, porque a gente não vai falar ainda das estratégias, para não deixar o preço passar daqui. Você vê aqui para baixo tem bastante, né, falando acima de 1.000, são muitos contratos, mas aqui na parte de compra você vê que não tem ninguém tentando defender, ou seja, não tem nenhum nível de preço até nesse range, em que estão colocando tantos contratos para não deixar, vamos dizer assim, o preço passar daquele nível, né? Esse amarelinho é para mostrar o nível em que a gente está, né, em qual preço que a gente está, para a gente poder operar. Na configuração que está aqui, eu consigo fazer a operação baseado no clique. Então, se eu venho aqui do lado da compra e eu dou um clique, ele já vai colocar, ficou em amarelo, ele já deixou ali uma ordem de compra. Só que o que acontece? Ele só vai acionar e vai comprar um mini contrato aqui, para mim, se o preço subir e vir aqui no 493950. Se ele não chegar aqui, ela vai ficar ali parada e não vai acontecer nada. Se eu clico com o botão direito, ele tira fora. Do outro lado a mesma coisa. Aí eu falo, não, eu não quero comprar nesse nível. Eu estou junto com o pessoal aqui e eu não quero que o preço passe daqui também. Então eu vou clicar com o botão esquerdo e ponho ali uma venda. Então se o preço subir e chegar aqui no 4936, detalhe, não é só chegar aqui no 4936. Tem que ter compradores, compradores. Tem que ter compradores suficientes para alcançar o número de contratos que estão sendo vendidos. Que a gente nunca pode esquecer. Só existe operações de compra e venda se tiver alguém comprando e alguém vendendo. Então, se o preço subir até o 4936, só que só tiver 1.000 pessoas querendo comprar contratos aqui nesse nível de preço, somente os 1.000 primeiros que colocaram a ordem é que vão vender, vão conseguir vender o contrato que eles queriam vender. Porque só teve 1.000 pessoas que quiseram comprar. Entendeu? Então não é que simplesmente chegar aqui, não. Tem que chegar e tem que ter a quantidade de pessoas na ponta contrária. Se eu estou querendo vender, eu tenho que ter, neste momento, 2.300 pessoas, ou na soma de contratos das pessoas que querem comprar, tem que dar os 2.300 para bater com a quantidade de vendas que está nesse nível de preço. Entendeu? E comprar a mesma coisa, né? Vou clicar aqui com o botão direito, saiu, e o Superdom, de forma bem simplificada, né, sem outras configurações ou coisas que podem haver aqui, ele serve para isso daqui, para essa finalidade. A parte de baixo aqui do Chart Trading. Tem aqui, você vê que tem o compra a mercado, zerar, o inverter, o venda a mercado e o vender. Quantidade, em qual preço, por quê? Nesse compra, eu posso, por exemplo, dizer que eu quero comprar um no 4922. Lá embaixo. Eu estou querendo colocar uma ordem para vender no 4922. Na quantidade de 1, eu posso colocar lá, escolhi a quantidade, escolhi qual o nível de preço que eu quero e ponho comprar. Ele, da mesma forma como no clique, ele já vai colocar a minha ordem aqui. Então eu também posso fazer aqui por baixo, né? Aqui no chart trading, tá? Eu vou tirar essa ordem daqui para vender a mesma coisa, eu posso usar o vender, aí o compra mercado e o vender ao mercado, ele vai comprar ou vender exatamente no nível de preço que está. Eu entro na frente, não na frente, mas eu entro direto naquele nível de preço. Se o preço subir, na hora que eu clicar, ele vai pegar o preço da onde estiver no momento em que chegar na quantidade de operações contrárias, da ponta contrária, àquela que eu quero fazer. Então se eu clico agora, vender,
Se a quantidade de contratos que estiver sendo comprada ultrapassar do nível em que eu disse que eu queria vender, ele vai vender no preço que tiver. Então, se eu falar, eu quero vender aqui vender a mercado, ele está no 4937. Pode ser que ele venda no 4937, pela quantidade, tenha quantidade suficiente. Pode ser que ele tenha a mais e venda no 4938, assim como pode ser que ele pare, uma quantidade menor de pessoas começa a comprar ali, o preço cai um pouco e aí ele venda mais para baixo, né? Um valor mais baixo. Então aí é a parte do compra e venda a mercado, que é comprar e vender no preço que tiver, no momento em que bater a operação compra e venda ali. Beleza? O zerar é para você fechar a ordem. Então você colocou uma ordem, o preço foi a favor ou foi contra você, chegou num nível em que você ou quer sair porque você acha que errou a leitura, ou você entrou para o lado errado, ou você acha que já está bom porque o mercado foi muito rápido e você acha que ele pode voltar, então você pode simplesmente zerar para poder sair todas as operações. Tá? A parte de estratégia, vou só mostrar rapidamente e aí depois eu posso explicar. O que acontece? O estratégia é o que o pessoal chama de ordem oco, que é uma ordem que você já define aonde vai ser a sua saída para ganho, tanto para ganho quanto para perda, né? Então, quando eu venho aqui no nível de preço, você vê que tem um preço marcado em cima e um lá embaixo, que é o quanto foi definido dentro da estratégia. Então, se eu colocar aqui no 4938 uma venda, olha, já vai ficar marcado aqui. O que isso significa? Se ele pegar minha venda aqui, estou esperando que o mercado vai ficar mais barato. Então, aí ele vai recomprar aqui no 493050 para o gain. E se ele continuar, apesar de eu ter vendido aqui, o preço continuar aumentando, e ele comprar aqui no 4943, eu vou estar perdendo, né? Porque eu vendi ele mais barato e tive que comprar mais caro. Então isso é a forma de você perder dinheiro no mercado e vice-versa, né? Quando você compra mais caro e vende mais barato, exatamente. Que é quando você compra aqui achando que ele vai subir, você comprou mais caro, porque ele desceu, ficou mais barato, e aí você teve que vender mais barato. Você também perde dinheiro. Tá? Bom, e como ela é uma ordem que é em cima a saída, né, de ganho e perda, elas são automáticas, no momento em que eu zero a minha operação, seja na mão, como eu fiz aqui, ou seja, no momento em que ele alcança o stop, né, a gente chama de stop, o stop loss é quando você perde, e o stop gain quando você ganha, né? E quando ele alcança um, ele automaticamente cancela a outra. Se você só coloca sem a estratégia, aí você tem que cuidar da sua das duas pontas, né? Se uma foi atingida, você tem que cancelar a outra manualmente. Então, beleza. Sem nenhum tipo de leitura, nenhum tipo de análise, vamos tentar vender aqui, ó. Coloquei uma ordem, ele pegou a minha ordem e começa a mostrar aqui quantos pontos ele anda 0,5 pontos a cada tick, né, que a gente fala, ou seja, a cada nível de preço, e cada tick que ele anda equivale a R$ 5, seja para perda, seja para ganho. Tá? Aqui ele está mostrando que eu estou com um contrato vendido, então eu vendi, né? Não sei se o mercado vai subir ou vai descer, mas eu vendi um contrato aqui nesse nível de preço, e aí ele vai começando a caminhar, ele deixa marcado onde foi o ponto, tá -1 porque eu vendi, e aí foi aquela explicação, né? O fato de eu clicar para vender durante o pregão, eu estou alugando um contrato de alguém, estou vendendo, e aí depois que fechar a operação, eu pago, eu ganhando ou não, eu pago um aluguel desse contrato que eu vendi para o dono do contrato. Ó, agora a gente está perdendo, tá vendo? Ó, -15, porque o mercado está subindo. E aí o que a gente vai fazer? Se eu vou vender nesse nível de preço aqui no 4930, por toda a análise que eu vou fazer antes de vender, eu acho que ele não vai passar do 4936, por exemplo. Então eu tenho que colocar minha ordem de saída de loss aqui e vou determinar inicialmente aonde eu acho que o mercado vai alcançar. Ah, tem 2.000 contratos aqui no 4924, então eu vou colocar
aqui a minha saída de ganho. Ó, ele tem essa coluna que ele mostra. Se o preço chegar no 4936, eu vou perder R$65. E se ele chegar aqui no 492450, eu vou estar ganhando R$55 nesta operação. Fora taxas da corretora, caso haja, e as taxas da B3, que são os emolumentos, e tem algumas taxas envolvidas aí que são debitadas depois. Então eu vou estar ganhando 55, vai ser descontado as taxas, e aí eu vou ter o valor, que realmente é o valor líquido do que eu vou ganhar dentro da operação. Tá? Ó, o mercado está caminhando aqui, está indo. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar ele pertinho, mais pertinho aqui, ó, dos dois. Coloquei, ó, para ganhar 15 ou para perder 15. Vamos ver o que ele vai pegar primeiro. Só para ver o que vai acontecer. Então, e aí ele fica aí, ó. Quando a gente tira o mouse, você vê que ele tenta se manter aqui no centro, ó. Pegou meu loss. Como eu entrei sem ser por estratégia, ele mantém essa ordem em aberto. Aí eu tenho que vir aqui manualmente cancelar, porque se ele chegar nesse nível de preço, ele vai fazer a compra. Né? Se eu não cancelo a operação, ele vai executar quando chegar naquele nível de preço. Beleza? Vou fazer agora um exemplo de venda a mercado. Como o mercado está vindo aqui nas máximas, né? Está vindo buscar uma nova máxima. Vamos aqui fazer uma venda simulando que eu fiz uma análise e acreditando que não vai passar daqui. Tá? Apenas para exemplificar. Então eu vou fazer uma venda a mercado. Então ele vai pegar no nível que estava no 494350 no momento em que ele executou a minha operação. Eu acredito que ele não vai passar daqui do 4947, lembrando que é apenas uma ideia, né, de uma operação. Então eu vou colocar o meu stop loss, uma compra, aqui no 494750, que se ele acionar eu vou perder R$40. Se não, eu acho que ele vai vir buscar o preço de abertura. De novo, apenas um exemplo. Eu vou acelerar o replay, a gente tem a possibilidade de colocar ele X vezes mais rápido para a gente tentar ver o resultado dessa operação. Então vou colocar aqui, ó, 6, 7, 8, 9, 10x. Vamos ver se realmente ele não vai passar daquele nível. Ó lá, por enquanto está indo a favor. Apenas para exemplo, vou até já deixar ela aqui, ó, pegar R$75. Vou vir até o ajuste. Se der certo, né? Vamos ver, porque o mercado ele deu uma alta, né? Olhando pelo gráfico, ele deu uma alta e chegou num ponto de resistência. E aí eu acreditei que, eu não operei esse dia, né? Porque como eu estou em estudo eu não estou operando, mas aí eu acreditei que poderia ter a possibilidade de acontecer essa baixa. Vou diminuir aqui a velocidade novamente. A gente teve o gain nessa operação. Ok, mas poderia ter dado loss aqui. O intuito era só mostrar a questão da compra ou venda, no nosso caso da venda. Ó, como a operação está aqui, para que ela não seja executada, eu tiro e a gente viu uma venda a mercado. Qualquer dúvida que tiver com relação ao Superdom, que também é conhecido como book de ofertas, o chart trading ou replay, aí vocês podem mandar aí para mim diretamente nos comentários e aí a gente vai falando mais. Beleza? Abraço.